Bom dia para todos. É a terceira vez que a gente se comunica. Duas vezes, já 2 semanas atrás, e agora a terceira vez, e ainda vai ter uma quarta assim. E é sempre sobre o mês da Bíblia, que este ano é a carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou começar a ler um trechinho da carta, em que diz que Paulo, quando passou pela Galácia, indo para a Grécia, para a Europa, ficou doente. Então diz assim, e parece que surgiu uma briga entre Paulo e os Gálatas, e isso está presente ao longo de toda a carta. Então Paulo diz assim: vocês não me ofenderam em nada, e sabem que foi por causa de uma doença física que eu anunciei o Evangelho a vocês pela primeira vez, e vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, apesar do meu físico ser para vocês uma dura provação. Pelo contrário, vocês me acolheram como a um anjo de Deus, ou até como Jesus Cristo. Paulo ficou doente, parece que deu um problema nos olhos, e tem uma hora lá, vocês até quase que queriam arrancar o olho para me dar para vocês. Então, este motivo, Paulo ficou parado e por causa da doença não pôde continuar e anunciou o Evangelho ao povo da Galácia. E parece que gostaram muito, nasceram comunidades muito fortes, muito animadas, e Paulo continuou a viagem. E atrás de Paulo, depois que ele foi embora, vieram outros animadores, e que não eram como Paulo, eram daqueles que diziam: se você não fizer a circuncisão, não vai poder receber a bênção e as coisas boas que Deus prometeu a Abraão. Então eles foram lá, os Gálatas, acho que nem sabiam direito o que era circuncisão, que eram todos pagãos batizados, muito animados, e eles disseram assim, e perguntam: Paulo passou por aqui? Foi bom demais. Ele falou da circuncisão? Falou não falou da circuncisão. Olha só, aí começa a fofoca. E dizem que Paulo, olha, nem apóstolo não é, ele se faz apóstolo, não é dos 12 não. E Jesus não apareceu a ele depois da ressurreição, ele faz de conta. Se pode imaginar como isto fez mal, criou uma divisão na comunidade da Galácia. Uns a favor de Paulo, outros praticando a circuncisão. E dizendo para os outros, como diz no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, chegou um grupinho em Antioquia, vindo de Jerusalém, da parte de um tal de Tiago: se não fizer a circuncisão, vocês não podem ser salvos. E assim deu divisão nas comunidades. E isto está por detrás de toda a carta das Gálatas. Os que acreditavam em Paulo, basta crer em Jesus, que morreu e ressuscitou, para poder ser salvo. E não é a observância da lei que nos faz ser salvos. O que nos faz ser salvos é crer em Jesus, que morreu por nós. Depois pode observar a lei, mas não é para agradecer a Deus, mas não para poder ser salvo. Então você pode imaginar, deu estes dois grupos, uns dizendo o que nos salva é fé em Jesus Cristo, e outros dizem o que nos salva é observar a lei de Moisés. E aí diziam: Abraão observou desde 1800 a.C. Como é que vocês agora vão dizendo que não precisa mais observar a lei de Deus? Sempre se observou. Hoje também tem gente assim, que tem umas práticas que dizem: se não fizer terço todo dia, não pode ser salvo, porque sempre se fez assim. Então assim nasceu. Aí Paulo, ele começa a carta assim. O Paulo seguiu, ele não sabia que esse pessoal tinha atrás dele, com as suas fofocas, dividindo as comunidades. E quando ele está lá se não me engano, em Corinto, quando ele fica sabendo tudo que tinha acontecido, como é que as comunidades estavam brigando entre si por causa destes fofoqueiros, aí Paulo ficou bravo.
por modo de dizer. E aí ele escreve a carta. E a carta ele começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Para dizer logo no começo, eu sou apóstolo sim, não por causa dos homens, mas porque Jesus me chamou. Então, para dizer, deixar, e depois ele começa assim: eu estou, logo depois da saudação, eu estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que o chamou por meio da graça de Cristo para aceitar um outro evangelho. Quer dizer, que abandonaram Paulo e aceitaram um outro evangelho dos judaizantes que foram atrás de Paulo e que diziam: se não observar a lei de Deus, não pode ser salvo. Aí Paulo diz assim: na realidade, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. E olha o que ele diz agora: maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que nós anunciamos. E aí ele diz: ainda que seja nós mesmos ou algum anjo do céu, já dissemos e agora repetimos: maldito seja quem anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Por acaso é a aprovação dos homens que eu estou procurando? Então Paulo diz: eu estou querendo ser fiel a Jesus Cristo e não tem outro evangelho a não ser aquele que anunciamos. Então os outros que anunciavam que tinham que observar a lei de Deus, isto não é o evangelho de Jesus Cristo. E a carta de Paulo praticamente esse daqui, é o centro de tudo. E Paulo diz assim, de vez em quando tem umas frases tão bonitas, diz assim, aí diz, ele teve umas brigas também. Então, quando, por exemplo, o judeu não podia ficar junto com o pagão. Então, se eu estou sentado aqui, se sou pagão, ao meu lado senta um judeu, olha para mim, se percebe que sou pagão, ele levanta e vai sentar em outro lugar. E aí diz assim: quando Pedro foi a Antioquia, eu o enfrentei publicamente. Que Pedro estava lá em Antioquia, convivendo com todo mundo, com pagão, com judeu batizado, do mesmo jeito. Depois vieram alguns lá de Jerusalém que se separavam dos pagãos batizados, que eram pagãos, e até Pedro começa a se afastar um pouquinho dos pagãos batizados, e até Barnabé. Aí diz assim: quando Pedro foi a Antioquia, eu o enfrentei, diz assim, eu o enfrentei publicamente. De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele com Pedro comia com os pagãos, mas depois que chegaram esse pessoal lá de Jerusalém, Pedro começou a evitar os pagãos batizados e já não se misturava mais com eles, pois tinha medo dos circuncidados, dos cristãos que tinham a circuncisão. Os outros judeus também começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé deixou-se levar pela hipocrisia. E aí Paulo diz assim: quando vi que eles não estavam agindo direito conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na frente de todos: Pedro, você é judeu, mas está vivendo como os pagãos e não como os judeus. Como é que pode agora obrigar os pagãos a viver como judeu? Então se percebe aqui que não foi fácil, foi divisão mesmo. Então os salvos e os não salvos, assim eles pensavam. E aí esta carta aos Gálatas nasce desta briga, deste conflito tão forte entre o que nos salva, é a lei ou é Jesus observando? A salvação é Jesus. E a carta toda, no finzinho, eu vou ler mais uma coisinha de Paulo. Olha só no finzinho.
Vejam, agora, quando alguém escreve, Paulo não escreve, não. Outro escreve, porque é muito complicado escrever. Então, Paulo, ele anda e vai ditando, e o outro falando, escreve. Agora, Paulo não aguenta mais. Ele me dá a caneta, e aí ele agora vai escrever. Ele diz assim, no finzinho, vejam com que letra grande estou escrevendo eu a vocês de próprio punho. Os que querem impor a vocês a circuncisão são aqueles que estão apenas preocupados em aparecer. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. De fato, nem mesmo os próprios circuncidados observam a lei. Eles querem que vocês façam a circuncisão apenas para eles se gloriarem de ter marcado o corpo de vocês. Que circuncisão é uma operação no membro masculino, para mostrar, estou circuncidado, poder mostrar assim. Quanto a mim, aí Paulo diz, quanto a mim, eu não me glorio, nem no corpo, nada disso. Eu me glorio a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por causa de Jesus que o mundo foi crucificado para mim e eu sou um crucificado para o mundo. Rompemos. O que importa não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas sim a nova criatura. Aí ele termina. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos vocês que seguirem esta norma, e todos que seguirem esta norma, assim como todo Israel de Deus. De agora em diante, ninguém mais me moleste, que eu trago no corpo as marcas de Jesus. Flagelado tantas vezes, e no fim termina assim: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Amém. Não manda lembrança, estava brava mesmo. Então a carta dos Gálatas representa esta tensão entre o cristão batizado diretamente e cristão que é batizado, mas que faz questão da circuncisão. E se não tiver circuncisão, acham que não podem receber toda a salvação que Deus trouxe para nós através de Jesus. E a carta diz, irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês que são espirituais corrigir com mansidão a essa pessoa, e cada um que se cuide, para não ser tentado a pé. Carreguem os fardos uns dos outros. E agora, por causa da observância, eles estão brigando entre si. Isso não se pode. O que importa, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para serem livres, e que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos da carne. Ele diz assim: pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros através do amor, pois toda a lei, a observância, encontra a sua plenitude num único documento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Observando isso, tudo basta isso. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado, vocês vão acabar destruindo-se mutuamente por causa das brigas em torno da observância da lei. Deu para entender, né, o significado? Então acho que é mais ou menos isso que está por detrás da carta aos Gálatas. Paulo está preocupado para que não se percam em discussões inúteis sobre isso ou aquilo. O que importa é amar a Deus e amar ao próximo e colocar toda a vida a serviço de Deus e do próximo. Isto que importa, e o resto é comentário, não faz parte do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus.